Dezembro chegou e a sensação de pisar em ovos e a manipulação também. Eu já tive um relógio desse assim, mas há muito tempo atrás, sabe? É caro, mas é bem bonito. E você precisa ir vestida desse jeito só pra passar o Natal na casa da sua família? Só quero ter uma noite de Natal em paz, por favor. Nessa época, o narcisista vai acabar com a sua festa, porque ele precisa ser o centro das atenções. Já é quase meia-noite e você não vem? Você pode falar o que você quiser, a família é sua. E você quer saber, eu não tô nem aí pra sua família. Toda vítima de abuso narcisista tem uma história pesada envolvendo datas comemorativas. No aniversário tá todo mundo esperando você pra gente cantar parabéns. Ué, corta o bolinho aí. Qual é a sua história? Você tá terminando comigo hoje. Como se blindar para que isso não aconteça? Você que me provoca. É você que estraga tudo sempre. Como fechar as portas? Como não ser sugado de volta? Esse ano de verdade eu espero que a gente não brigue. 5, 4, 3, 2, 15 de dezembro, às 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube por uma super live. Narcisistas, datas comemorativas e relatos dessas experiências. Eu espero você. Como foi que eu não vi? O que aconteceu comigo que eu não percebi? Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre essa sensação quando a gente se dá conta do abuso que sofreu. A vergonha é um sentimento que acompanha uma vítima de abuso narcisista, é inevitável. Quando a gente começa a relembrar as histórias, as coisas que a gente fez, as coisas que a gente falou, o jeito que a gente se humilhou, o tempo que a gente perdeu, é um sentimento tão forte, tão profundo, que é muito difícil até pra gente rememorar. Quando a gente começa a repassar cenas, quando a gente começa a pensar nos diálogos, nas coisas que são tão absurdas e que pareciam tão corretas enquanto a gente estava vivendo, tão sem pé nem cabeça, a vergonha, a culpa, o constrangimento são muito grandes. Quando a gente começa a entender como acontece, como é feita a manipulação e como as mentiras são rasas, na verdade, como as histórias estavam ali, a verdade estava ali, bem escancarada na nossa frente e por algum motivo a gente não enxergou, uma coisa que para todo mundo seria óbvia e para a gente não era, um dos questionamentos que mais atormenta a cabeça da vítima é: como eu não vi? Isso dá uma sensação de burrice, de incompetência e que atrapalha muito, inclusive, para que a gente possa caminhar. É como se a gente tivesse até então uma noção sobre nós mesmos e de repente alguém chegou e disse: olha, você não é capaz de perceber coisas que estão diante do seu nariz, você não é capaz de gerenciar a própria vida, você não é capaz de seguir. O ciclo de abuso narcisista faz com que a gente se questione em vários níveis. A nossa autoestima é abalada, os nossos relacionamentos são abalados, as finanças são abaladas, a saúde é abalada, mas uma coisa que fica especialmente mexida é a nossa confiança em nós mesmos. Será que um dia vai ser possível se relacionar com alguém? Qual foi o momento que a gente se perdeu e que coisas tão absurdas aconteceram e a gente não teve capacidade de reconhecer? Esse momento de sentimento de culpa que vem tão forte faz com que a gente tire o foco do que realmente aconteceu. É óbvio que a gente não pode deixar de lado o que é a responsabilidade, mas quando você se envolve com um abusador, um manipulador, a nossa capacidade de compreensão, de julgamento, ela fica distorcida, ela fica diminuída. Apesar do questionamento ser importante, se a gente não toma cuidado, a gente fica preso nessa outra etapa. O ciclo de abuso narcisista, ele envolve mentiras, criações, cenários que fazem com que a vítima permaneça dentro dessa bolha de ilusão. Então não tinha como ter visto. É como se durante esse período a pessoa estivesse com venda nos olhos, como se ela estivesse hipnotizada, como se ela estivesse entorpecida. Então a capacidade de julgamento, de discernimento da pessoa, da vítima, fica completamente reduzida. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender o porquê que a gente fez tantas coisas que são
absurdas que não fazem parte do que a gente é, de como a gente pensa. E ao mesmo tempo, quando a gente vai entendendo isso, a gente começa um caminho que é longo, que é demorado, mas que é o de se perdoar. O se perdoar por ter entrado nisso, se perdoar por ter permanecido, se perdoar por não ter visto. Quando a gente compartilha com alguém que viveu um ciclo de abuso narcisista, uma passagem nossa que seja muito vexatória, que seja muito humilhante, e essa pessoa naturalmente se identifica, porque todo mundo passa por coisas que são muito humilhantes, a cena, você olha pra cena e você fala, cara, como? Como que eu pude? Como que isso aconteceu? Quando você consegue se distanciar, quando você consegue olhar de fora e olhar para a cena de fora, você consegue entender como aquilo foi surreal. Por isso que os comentários, por exemplo, nos vídeos, quando alguém vai lá e curte o seu comentário e você percebe o engajamento nisso, é tão importante, é tão poderoso, porque a história vai se diluindo e você percebe que outras pessoas também passaram. Então, se isso aconteceu naturalmente, a culpa de não ter visto não pode ser sua, porque acontece com todo mundo da mesma forma. E aí a gente chega num ponto muito importante, que é o que vem depois, como que a vida caminha. É difícil a caminhada, é difícil a gente se reerguer, é difícil a gente entrar em outro relacionamento, é difícil a gente se abrir, é difícil a gente mostrar de novo as nossas partes vulneráveis para alguém, porque foi a inocência, foi a vontade, foi o desejo de estar numa relação, a ideia de que era recíproco, que fez com que a gente entrasse numa confusão tão grande. Então, a tendência natural é que, claro, primeiro venha um medo e que a gente adote mecanismos de defesa. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esses mecanismos, né? Quando a gente se blinda, quando a gente se fortalece, quando a gente quer se preservar, e como que isso pode ou não funcionar para os relacionamentos. Mas quando a gente entra numa história dessas e a gente passa por esse momento que é essa tomada de consciência e essa vergonha na tomada de consciência, como eu não vi, como eu não percebi, isso dificulta outros relacionamentos, porque a gente começa a duvidar da nossa capacidade de discernimento novamente. Será que eu vou conseguir perceber se uma outra pessoa estiver me enganando? Será que eu vou conseguir reconhecer se alguém estiver me manipulando? Será que eu vou conseguir diferenciar o que é um love bombing do que é alguém apaixonado? Será que eu vou conseguir controlar os meus impulsos? A experiência com um narcisista, com uma narcisista, ela mexe não só quando a gente está dentro do ciclo, mas ela faz com que se modifique todo o conceito que a gente tem sobre nós mesmos. Coisas que a gente fazia de um jeito muito natural, de um jeito muito espontâneo, a gente começa a segurar. A gente começa a fazer de um jeito muito mais contido, muito mais reservado, muito mais duro, muito mais resistente, distante de quem a gente é, por medo da nossa capacidade de julgamento, de reconhecimento, para que a gente não caia de novo numa situação dessas. Inevitavelmente, uma experiência com um narcisista, em algum momento da vida, ela vai levar a pessoa para um crescimento obrigatório. E a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muito receio quando a gente cria conceitos como se o abuso, como se a violência ou qualquer tipo de coisa assim levasse a gente para um crescimento. Não, mas é o que a gente faz diante de uma situação caótica, diante de uma dor, como a gente precisa buscar ferramentas e aí a gente cresce a partir do nosso próprio potencial. E se não for na primeira experiência, infelizmente, pessoas como eu, que caí em mais de 1, 2, 3, 4 relacionamentos assim, onde quando eu me dei conta, eu inevitavelmente acabei tendo que buscar por informação, isso fez com que obrigatoriamente eu chegasse num ponto de mais maturidade, de mais crescimento e, óbvio, de mais blindagem. Mas isso não pode, a experiência com o narcisista, ela não pode tirar o nosso brilho, tirar a nossa leveza, tirar a nossa vontade, inclusive de se colocar em outras relações, independente de ser relação amorosa ou não, porque fecha muito a pessoa, faz com que a pessoa se blinde de um jeito
tão intenso que outras relações ficam comprometidas. Então, quando você consegue racionalizar e depois interiorizar sobre toda essa parte onde você não tinha condições ali no passado de ver o que estava acontecendo porque você não tinha conhecimento suficiente, você não tinha maturidade suficiente e você entende o porquê você caiu numa história dessas. Quando você começa a entender muito mais sobre você, pelo tema também, quando você tem mais conhecimento no tema, isso faz com que você comece a se distanciar também desse medo de conhecer outras pessoas, de errar no seu julgamento. Pode até ser que você se depare com um narcisista de novo, pode ser. Ninguém está livre disso. Mas você começa a ter segurança na tua capacidade de reconhecimento que lá atrás você não teve e você não viu. Mas agora, a partir do momento que você entende como funciona o ciclo e você entende sobre você, caso aconteça, caso você se depare com um narcisista novamente, você vai ser capaz de reconhecer, não vai fechar seus olhos e vai conseguir sair de uma situação como essa. Uma experiência com um narcisista mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa confiança em nós mesmos. Mas quanto mais a gente entende sobre o tema, quanto mais a gente entende sobre nós mesmos, e eu sempre vou martelar nessa tecla, porque é a chave que faz com que a gente consiga se distanciar e ao mesmo tempo consiga caminhar. Esse sentimento que a pessoa carrega de culpa, de vergonha depois do ciclo, que é tão comum dentro do ciclo, ele é muito evidente em alguns momentos marcantes, né? Em alguns momentos propícios. O narcisista escolhe momentos específicos para fazer com que a pessoa se sinta muito culpada, muito constrangida, e a gente carrega isso depois que a gente sai do relacionamento. Um exemplo agora, a gente está em dezembro, um exemplo são as datas comemorativas. Natal está chegando, o Ano Novo está chegando, e é um momento onde um abusador, uma abusadora narcisista mexe muito com esse sentimento de culpa, de vergonha, de inadequação e de constrangimento. Por isso, agora na sexta-feira, dia 15, às 9 horas da noite, a gente vai fazer uma super live aqui no YouTube, narcisistas, datas comemorativas e relatos dessas experiências. Quem quiser mandar o seu relato, ainda dá tempo, é simone@narcisoseuespelhoquebrou.com. O e-mail, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É difícil a gente escapar de algumas coisas que são repetitivas quando a gente fala desse assunto, porque o ciclo, ele é exaustivamente repetitivo. Uma pessoa que entra dentro disso, ela entrou num labirinto, ela entrou numa coisa que fica tac, repetindo, e é também quando a gente repete determinadas coisas que a gente consegue fazer com que a pessoa desperte, que a gente consegue fazer com que a pessoa tenha um insight, com que ela busque ajuda. Então, o caminhar, a liberdade da pessoa está diretamente ligada a entender o conteúdo e entender sobre si mesmo. E quando a gente fala sobre narcisismo, claro, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como norte caso você acredite que esteja passando por isso, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.